Uma cidade são também seus sons, cheiros e cores. Jerusalém é da cor do deserto e cheira a especiarias. Amos Oz o sabe. O som de Nova York é a sirene de uma ambulância, de um carro de bombeiros, de uma patrulha policial. John dos Passos o padeceu, Paul Auster o padece. O bairro espanhol de Nápoles cheira a café fresco. Roberto Saviano o apreciou. Minha Havana soa a música e carros velhos, cheira a gás e a mar, e sua cor é o azul. Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre esse rico livro de ensaios do Leonardo Padura, que é Água por Todos os Lados. Esse é mais um vídeo que é oferecimento do Clube Lê Latinos para vocês, porque essa foi uma das nossas leituras recentes. A gente acabou de ler esse livro representando Cuba no mês de março de 2023 e foi muito interessante poder conhecer um pouco mais do país através dele. Ele é uma reunião de ensaios publicada aqui no Brasil pela editora Boitempo, com tradução, deixa eu pegar aqui para não falar bobagem para vocês, com tradução de Mônica Starrell. E são ensaios que o Padura foi publicando ao longo de diversos anos em vários veículos, na década do começo do século, ali, na década de 2010 por aí, e também alguns mais recentes em que ele vai complementar certas ideias. Mas aqui, nessa edição, o livro está separadinho por alguns temas bem específicos que eu já vou comentar com vocês, e foi possível conhecer não só mais de Cuba mesmo, como também da própria prosa do Leonardo Padura, que era um autor que eu queria muito conhecer, e mesmo sem ter lido ainda algum livro dele de ficção, no momento em que eu estou gravando essa resenha, eu já senti muita coisa boa aqui pelas histórias que ele conta e analisa, e tenho certeza que vou querer conhecer também outros detalhes, porque realmente é muito instigante, não só a produção literária do Padura, como também a história de Cuba. E a gente já teve a discussão, foi muito proveitosa, como sempre é, e por isso que eu digo que é um oferecimento do clube para vocês, porque eu trago para cá não só a minha opinião, mas nessas resenhas das leituras do clube, eu também trago um pouco do clube, um pouco do que o pessoal falou. Então, muito obrigada, clube, por terem lido comigo e terem discutido e trazido as suas ideias também para esse debate. E antes de eu continuar falando sobre o Água por Todos os Lados, deixa eu lembrar vocês daqueles avisos que são super importantes. Primeiro, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos. Caso estejam chegando por aqui agora, aliás, sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela companhia. Eu fico muito feliz de ver o canal crescendo e tendo cada vez mais uma comunidade de leitores super atentos aqui comigo, trocando ideias. Lembrem de dar um like no vídeo para que ele chegue a outros também que podem se interessar por esse tema ou por outras coisas que eu publico aqui. E claro, vão conversando comigo, tanto no chat que vai rolando aqui ao vivo no momento da estreia, quanto também nos comentários embaixo do vídeo, porque assim vocês me dão uma ideia também de como esse conteúdo está chegando até vocês. E confiram a caixa de descrição do vídeo, porque é nele onde eu vou deixar referenciado também uma parte da obra do Padura, alguns livros que eu tenho interesse em ler ou que são mencionados também ao longo desse livro, outros autores que podem também ser mencionados aqui, eu vou deixar tudo especificado na caixa de descrição. Então, gente, nesse livro foram reunidos diversos ensaios, são muitos mesmo, mais ou menos uns 4 ou 5 por cada parte do livro, e a gente vai ver na primeira parte um tópico que é a maldita circunstância da água por todos os lados, que é, aliás, a minha parte favorita desse livro. É o momento em que o Padura vai falar sobre Cuba, sobre ele ser cubano, sobre viver em Cuba, como é lá dentro, quais são as coisas que acontecem, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, desse sentido do cidadão Padura que está contando. Não é um tratado político, não é um ensaio, não são ensaios que visam responder questões políticas e sociais e econômicas de Cuba. Então ele não vai falar sobre isso, ele vai falar da perspectiva dele como uma pessoa vivendo ali, escolhendo viver, um artista, né, que se mantém no seu lugar e que por conta disso acaba gerando um monte de perguntas em pessoas que são estrangeiras, que entrevistam ele, né? E eu acho bem honesta a forma como ele fala sobre isso, sobre o fato de estar marcado por ser cubano e morar em Cuba. E esse é o nosso primeiro contato na primeira parte do livro. Na segunda parte, ele vai falar sobre para que se escreve um romance.
E aí ele vai falar da criação de personagens, ele vai falar sobre, especialmente, O Homem que Amava os Cachorros, que é o seu livro mais famoso e que eu ainda não li. É um romance histórico que vai reconstituir também a vida do Trotsky, porque o Trotsky foi assassinado no México e o seu assassino, o Ramon Mercader, ele teve um tempo abrigado em Cuba. E isso acabou gerando uma grande curiosidade no Padura, que foi escrever um romance a esse respeito. Então, ele aqui fala sobre a gênese desse romance, vai falar toda a pesquisa que ele fez para conseguir considerar, ou melhor, formatar esses personagens o mais próximo da realidade possível, e para isso ele precisou fazer muitas viagens e estudar a fundo diversos livros, e é muito legal ver todo esse processo. E eu imagino, para quem já leu esse livro, deve ser um grande prêmio saber um pouquinho mais de como ele foi produzido. E também nessa segunda parte, em que ele vai falar sobre romance, ele vai analisar alguns outros escritores cubanos, alguns outros pontos importantes sobre o país e da construção do país também, através da literatura. E já na terceira parte, a gente tem um encaminhamento em que ele vai voltar a falar um pouco mais sobre o país em si, mas aqui com o foco na literatura de certos personagens, certos artistas que foram apagados. Então ele vai se deter a analisar algumas obras desses escritores cubanos, e especialmente do Virgílio Piñera, que é um dos escritores maiores aqui do país, só que não é muito comentado, ele acabou ficando esquecido, apesar de ter feito grande sucesso no começo. Depois das suas primeiras publicações, acaba havendo uma série de perseguições lá dentro, e por ele ser gay, por ele ser muito espalhafatoso, por ele falar o que dá na telha, ele acabou sendo apagado dos meios de divulgação, de tudo, e ficou uma década ali nas sombras, que foi a última década de vida dele, e foi muito triste. Então, aqui o Padura vai trazer um pouco sobre esse escritor, inclusive a Maldita Circunstância da Água por Todos os Lados, que dá título a um dos ensaios e aqui ao livro, é um verso ou uma frase do Virgílio mesmo. Então, acho legal de mencionar que aqui no livro, nessa terceira parte, ele vai se deter bastante em falar da vida desse cara, que, aliás, fiquei super curiosa para conhecer, e tem um livro publicado no Brasil há muito tempo. Mas enfim, nessa terceira parte ele também vai falar de outros escritores, ele vai analisar um livro inteiro do Alejo Carpentier, que é um dos grandes escritores cubanos, um dos mais famosos. Eu tenho, aliás, um livro dele aqui, ainda não li, fiquei louca para ler. Toda a minha parte da literatura cubana aqui ficou assim, saltitando na minha frente, depois de ler isso aqui. Mas, enfim, ele vai fazer análise de romances, e especialmente de como esses romances, mesmo cada um se passando em alguma época diferente, eles foram construindo e desconstruindo a imagem do que é ser cubano, do que é ser havanês, que é uma coisa que obsessiona aqui o Padura. Ele fala muito sobre isso, sobre essa autoimagem, sobre a construção do seu país. Dito isso, de uma maneira geral, vocês já sabem que o livro está dividido em 3 partes, que os ensaios são bem diferentes entre si nesse sentido, então acho que coube aqui uma mão de uma edição para poder juntar por temas, e em alguns momentos o livro fica um pouco repetitivo, porque ele escreveu esses ensaios separadamente para serem lidos e compreendidos isolados, né? Então é claro que ele precisa explicar certas coisas, e aqui no livro a gente acaba vendo muitas vezes um certo ponto sendo levantado em 3, 4, 5 ensaios diferentes. Porque é isso, né? No momento em que ele escreveu, ele estava escrevendo para públicos diferentes, não para um público que vai ler um livro inteiro sobre isso. Então, do meu ponto de vista, talvez coubesse retirar um ou outro ensaio desses, mas não chega a atrapalhar. As partes em que eu via que ele estava repetindo uma informação, se aquilo se delongava mais um parágrafo, por aí eu dava uma aceleradinha na leitura e tudo certo. É um livro que, de certa maneira, vai apresentar bastante de Cuba, mas é como eu disse para vocês, não esperem um livro que vai ser um ensaio político, um ensaio socioeconômico sobre fatores que fizeram com que Cuba passasse por um monte de trabalho que passou, como, por exemplo, a questão do embargo dos Estados Unidos. Não vai aparecer aqui de uma maneira analítica, ele não vai falar sobre isso abertamente. E eu acho que eu entendo o Padura. Em várias entrevistas ele fala sobre como ele não é um político, ele não é um sociólogo, ele não é um economista, e ele não gostaria de ser cobrado absolutamente sempre
para que falasse sobre isso. Ele é um cara muito simpático, tá? Tem várias entrevistas aqui no YouTube disponíveis para vocês assistirem também. Ele já participou até do Roda Viva no Brasil e ele vira e mexe tá por aqui. E ele é muito acessível, mas ele sempre brinca com essa ideia de que a primeira coisa que as pessoas perguntam para ele é sobre política. E, nesse sentido, tem um ensaio super interessante no livro em que ele diz: eu gostaria de ser o Paul Auster. Não pela literatura que o Paul Auster faz, mas pelo fato de que cada vez que o Paul Auster se manifesta publicamente, ninguém pergunta para ele sobre a política dos Estados Unidos. Apesar de ele também ter vivido num período muito complexo, mas as pessoas perguntam para ele sobre literatura, sobre beisebol, sobre cinema, que são 3 temas que também são parte da paixão do Padura e que ele não pode falar nunca, porque as pessoas estão sempre perguntando coisas políticas para ele. E eu entendo também a parte da curiosidade que a gente tem em relação a Cuba, de querer saber realmente como é a vida lá dentro e tudo mais. Eu entendo, isso é parte do ser humano. Mas eu acho que a gente tem que ter um limite também daquilo que a gente espera de cada pessoa. Quem tem que falar sobre essas coisas são outra classe de pessoa, não necessariamente um escritor ou um artista, um músico, um pintor, enfim, né? E a gente quer porque quer e cobra e às vezes não vai ter. Pra mim, do meu ponto de vista, tá tudo certo. Acho que ninguém é obrigado a falar sobre nada. Infelizmente ou felizmente, para o bem ou para o mal, as pessoas não são obrigadas a falar sobre aquilo que elas não querem. E aqui, o que os ensaios me entregaram, eu gostei muito de conhecer sim. Então, especialmente da primeira parte, porque aí mata a curiosidade das pessoas, né? Ele vai trazer várias coisas, vivências dele lá dentro, coisas do cotidiano dos cubanos, vai falar muito sobre a diferença entre a Cuba que é dos cubanos e a Cuba que é para turistas verem. Ele vai falar também do sistema das moedas, do peso cubano, das conversões que precisa fazer, dos salários que são baixos, das condições de vida. Vai falar muito nesse primeiro momento aqui do livro sobre o que foi aquele período, aquela década de 60, década de 70, que estava tudo borbulhando e fervilhando em Cuba e que muita coisa nova estava acontecendo. Ele vai trazer temas como, por exemplo, a educação, as reformas educacionais e como foi para ele ser formado nisso, e vai falar também dos anos 90 de uma maneira muito pessoal, de como foi viver essa decadência depois da queda do Muro de Berlim, do fim da União Soviética, que acabou dificultando bastante a vida de Cuba por conta, né, já que era um dos únicos parceiros de Cuba, a União Soviética, e agora já não tinha mais, então ficaram bem isolados mesmo, mais isolados do que eles já estavam. E aí é toda uma questão de frustração que vai vir com uma geração de pessoas ali que vai falar sobre isso, inclusive na literatura. Bom, então ele faz esse apanhado aí nesses artigos que estão aqui presentes nessa primeira parte, e na segunda parte ele vai mais para uma questão de análise da literatura. Ele é um pesquisador tremendo, ele fala muito sobre os livros, ele é metódico, enfim, bem cri-cri mesmo, parece pesquisador acadêmico, nesse sentido que os ensaios que ele escreve aqui muito bem poderiam ser publicados em revistas científicas, porque ele é um obsessionado mesmo pela literatura, e especialmente do Carpentier. Ele é um estudioso do Carpentier. Então isso vai aparecer nessa segunda parte. Alguns trechos talvez não sejam muito do meu interesse, alguns eu li mais rápido, porque eu não estava querendo saber dos detalhes daqueles romances, porque eu queria ler os romances mais adiante, então eu acabei saltando aqueles parágrafos específicos, fiz uma leitura dinâmica assim, e eu acho que nesse caso, como não é um livro de ficção, para mim não tem problema saltar. Não que eu acho que tenha problema saltar em alguma maneira, mas assim, em enredos, em livros ficcionais, a gente tem uma dependência, né, entre os fatores, entre as peripécias que são apresentadas ali, entre o começo, o meio e o fim. No livro de ensaio, não. Os ensaios são sobre pontos específicos, tem 10, 15 páginas no máximo e vão tratar de alguns temas. Então, enfim, dá para selecionar um pouco melhor. Dito tudo isso, alguns ensaios aqui que são de análise de romance, como um deles que é de um romance do Aleixo Carpentier, que é O Século das Luzes, eu fiz leitura dinâmica desse capítulo específico. E alguns outros, quando eu via, como eu falei para vocês, aquelas informações que ele já tinha dito lá na introdução, aí também saltava ou passava um pouquinho mais rápido dessas partes. Mas a primeira parte, gente, foi a parte mais incrível do livro. Ele poderia ser só isso mesmo, talvez. Todo mundo gostou muito mais da primeira parte, aqui pelo menos do que eu me lembro do pessoal falando, e é dessa parte que eu quero destacar alguns trechinhos para vocês.
Um dos que mais me marcou, gente, está na página 32, e eu acho que é dos primeiros artigos, deixa eu ver, não, é do segundo, não é artigo, isso aqui é ensaio, eu tô com a mania de falar artigo. O segundo ensaio do livro, que tá nessa ordem feita pela Boitempo, é o Reggaeton de Havana. E nesse ensaio ele vai falar sobre esse gênero de música que ele não gosta, que ele é bem ranzinza, bem chatão, não gosta de música contemporânea nesse caso aqui, porque ele fala que é uma música muito suja, nesse sentido de muita informação, uma linguagem muito vulgar, e aí não é do agrado do Padura. E eu discordo dele, eu acho que tem reggaetons que são muito interessantes, mas tudo bem, porque eu não espero de uma pessoa de quase 70 anos que goste de reggaeton, tá tudo certo também. E aí nessa parte ele vai partir então do reggaeton para fazer uma análise do que é esse comportamento social cubano, do que é o estilo, a estirpe desse povo, inclusive as etnias, as miscigenações e tudo mais que foram formando esse ser cultural cubano, especialmente o havanês. E aí ele fala, por exemplo, de alguns verbos que são muito comuns para os cubanos, que são os verbos inventar, resolver e lutar, que estão sempre dando jeito de lutar, porque como não conseguem sobreviver direito, né, eles estão sempre se virando e os salários não dão conta da vida mínima ali dos cidadãos, então eles precisam sempre sobreviver a cada dia, e isso acabou gerando um monte de gente que só está preocupada em se virar naquele dia e pronto, é o máximo que se pode pensar. Então eu destaco esse trecho da página 32 que diz o seguinte: a realidade diária de um cubano, de um havanês, é tão peculiar que tentar explicá-la exigiria vários livros. Para um escritor, o desafio pode ser mortal, pois a singularidade de muitos processos e fenômenos clama, de modo gritante, pela explicação científica, mais que pela recriação literária, caso se pretenda oferecer uma avaliação lógica e, sobretudo, compreensível para quem vive em outras geografias ou para os supostos leitores do futuro. Para começar, como explicar uma economia doméstica em que os salários nunca dariam para custear comida, eletricidade, roupa e transporte, sem contar os previsíveis imprevistos? Quebrou a privada do banheiro, a geladeira parou de funcionar, os sapatos do filho duraram menos que o esperado. A explicação está, única e exclusivamente, numa capacidade prodigiosa de reciclar, de cortar de um lado para pôr em outro e, sobretudo, de inventar e resolver. Verbos mágicos, junto com o já mencionado lutar, do cotidiano cubano, com os quais se tenta expressar a habilidade de sobreviver, dilatando os limites da legalidade e muitas vezes os transgredindo, como se mostrou pública e oficialmente com a campanha nacional contra a corrupção em todos os níveis. Ele diz também, mais um pouquinho abaixo, o seguinte: o esquecimento em geral é um bálsamo para o espírito. Os cubanos de hoje, praticamente esquecidos das muitas tragédias da década de 90, mas assediados pelas do presente, padecem diariamente a tensão de seus eternos problemas e muitas vezes reagem a eles com a exaltação e até a violência que se respira em toda a cidade, mas que se apalpa como uma rede invisível em suas regiões mais degradadas, superpovoadas, aviltadas pela história e pela vida, onde se forjou uma marginalidade compacta e cada vez mais espraiada, que às vezes adquire expressões violentas, quase inexistentes naqueles tempos do socialismo abundante dos anos 80, quando quase todo mundo conseguia se virar com o seu salário. Então, acho que com esse trechinho dá para entender que a coisa é muito mais complexa do que parece, né? Uma série de fatores aqui fazem com que essas pessoas se preocupem apenas e tão somente com essa sobrevivência, porque na real não tem muito o que fazer, não tem nem muito tempo para pensar. E ele fala também que muitos cubanos, na época do comecinho da década de 60, quando o Fidel tomou o poder, que muita gente saiu, muita gente foi embora, muita gente não estava querendo ficar e foi viver de outras coisas, e ele ficou, né? Ele ficou e outros tantos ficaram, e por uma escolha de pertencimento. Então, durante vários momentos aqui, o Padura vai falar sobre se sentir cubano, sobre precisar de Havana e do seu bairro que ele viveu a vida toda para poder ter matéria para sua escrita. Ele não conseguiria, mesmo que ele saísse de Cuba, ele seguiria pensando como um cubano. Então, eu acho isso interessante também de comentar com vocês. Outro trecho que é bem curioso, que eu acho que eu não vou ler aqui para vocês porque vai ficar muito longo, é a parte em que ele explica as 4 variantes que davam a possibilidade das pessoas viajarem
durante o período mais alto ali da Revolução. Então eles precisavam ter alguma documentação para isso, né, ou ser convidados para algum evento cultural fora, mas eram 4 só medidas possíveis para sair do país. Isso já mudou, já algumas leis já foram alteradas nesse meio tempo aqui. Bom, ele vai falar também sobre o mercado editorial, ele vai falar sobre escolher escrever sobre Cuba e dessa maneira como ele escreve, que é uma maneira muito honesta. Ele vai falar que muitas vezes os escritores não saíam dali porque o mercado editorial cubano era muito lento, muito burocrático para conseguir publicar. Ele fala também que muitas vezes quando alguma editora olhava lá para dentro, os textos não eram tão interessantes assim, porque acabou que essa maldita circunstância da água por todos os lados, esse embargo, esse isolamento que a ilha passa, acabou também fazendo um certo cerceamento mental, cerebral nesses cubanos, que acabaram falando só daquilo que eles conheciam, como se não houvesse conexão com o resto do mundo, como se não acompanhassem as correntes novas por essa falta de comunicação com o exterior, né? Então ficaram um pouco ultrapassados em certa medida. E só depois da década de 90, início dos anos 2000, que a coisa começou a abrir um pouquinho mais, e aí, enfim, surgiram, vieram com tudo outras vozes contemporâneas. Ele fala, por exemplo, do Pedro Juan Gutiérrez, que tem aquele livro que é O Rei de Havana, que eu já fiz resenha aqui e vou deixar para vocês indicado, que veio também para mostrar uma outra Cuba, uma Cuba muito mais cubana do que aquela que estava se pintando, muito heróica, muito utópica em certos romances das décadas de 60, de 70 e de 80. Então, ele fala dessas transformações todas. O que eu acho mais legal, talvez, é a parte em que ele vai falar sobre as mudanças educacionais de uma geração que sonhou com o futuro. Eles foram treinados para pensar num futuro socialista e quando chega a década de 90 eles ficam com o pincel na mão, eles ficam assim, sem ter muito o que fazer, não acreditando que aquilo não funcionou na União Soviética. Então eles se sentem bastante abandonados nesse sentido. E aí eu até queria dizer para vocês dos estudos, né, que tinha aqui, das diferenças desse sistema educacional que foi acontecendo. Eu vi também um documentário nesse meio tempo, entre o final da leitura e a gravação desse vídeo, gente, que é um documentário sobre o plano do... Como é que é? Peter Pan? Não, esqueci o nome do documentário, não me lembro, mas eu vou deixar aqui para vocês a capa, que é um documentário que estava passando na TV, no canal Curta, não é tão recente assim, e que falava sobre uma série de crianças, um monte de crianças, mais de sei lá quantas mil, 15 mil, foram enviadas de Cuba para os Estados Unidos, Operação Peter Pan, acho que esse é o nome, Pedro Pan, tava meio espanholizado, agora que me veio à cabeça aqui, mas enfim, nessa Operação Pedro Pan, eles foram enviados, assustaram os pais das crianças no país, a elite conservadora começou a soltar umas ideias lá, que iam pegar as criancinhas, iam levar para não sei aonde, né? O fantasma do comunismo sempre. E aí acabou que esses pais da elite ali da Cuba, daquela década de 60, acharam melhor mandar os filhos para os Estados Unidos para passar uma temporada lá, esperar a coisa acalmar e depois voltar, só que eles nunca mais voltaram. E foi tudo subnotificado, eles não sabiam muito bem o que estava acontecendo com os filhos, eles não conseguiam se comunicar, depois começaram a negar os vistos para os cubanos, então esses pais não puderam ir por muito tempo atrás das crianças que ficaram lá um pouco em orfanato, um pouco jogada para outras famílias, para adoção, sem consentimento dos pais, enfim. Então, quando eu vi esse documentário também, eu achei legal de complementar aqui para vocês com essas informações que eu estou trazendo a partir do livro. Mas vamos lá, com relação à educação, que eu comecei aqui a falar para vocês, uma das coisas é da universidade, né? Primeiro, a alfabetização. Isso foi o que eu aprendi no documentário que eu ia comentar. Da alfabetização, que o Cuba zerou, né? Não existe analfabetismo praticamente em Cuba. E isso foi um programa muito sério e eles pegavam os jovens estudantes da escola mesmo para ir educar as crianças do campo, os adultos do campo também. Então houve um projeto muito incisivo nesse sentido de levar esses estudantes para alfabetizar. Eu achei isso muito legal. E acabou que, enfim, conseguiram erradicar o analfabetismo naquela mesma década. E isso foi impressionante, né? E, bom,
E aí, outra coisa é do ensino superior, né, que muitas disciplinas foram colocadas ali. E eu vou ler só um trechinho para vocês da página 56, em que diz o seguinte: nesses anos de companhia soviética muito íntima, os planos de estudo foram se povoando de matérias como materialismo histórico, materialismo dialético, economia política, história do movimento operário e o curso muito simpático, visto de longe, de comunismo científico, um dos mais ousados exercícios de ficção científica possíveis de imaginar. Recebemos cursos de preparação militar e seminários de ateísmo científico e, em consonância com essa matéria, rechaçamos qualquer crença religiosa, pois, além do mais, bem sabíamos mesmo, que professar alguma e publicá-la poderia ser considerado grave fraqueza ideológica, tão estigmatizada quanto a homossexualidade, capaz de incapacitar o estudante em sua ascensão social e, em casos extremos, de levar à marginalização ou até expulsão de determinados cursos superiores, como ocorreu durante aquela campanha de aprofundamento da consciência revolucionária desencadeada em meus tempos de universidade, de 75 a 80. Quer dizer, é todo um programa educacional que foi sendo colocado para formar essa ideia do materialismo, como é que tá aqui? Materialismo dialético, essa ideia do comunismo científico, preparando para se pensar esses outros modelos como uma questão científica mesmo. Então, eu achei super curioso ver que também nesse âmbito a coisa aconteceu. Eu não tinha a menor ideia dessas mudanças que tinham sido feitas, mas enfim, ele fala sobre isso. E ele fala sobre essa grande decepção, então, por conta de todo esse preparo que eles tiveram, que eles estavam preparados para um comunismo científico, quando eles viram na década de 90 tudo cair, né? Enfim. Acho que o Padura é bem honesto quando ele fala sobre essas coisas. Ele não idealiza, ele não é um cara que vai ficar falando de uma maneira romantizada sobre o sistema socialista implantado em Cuba. Então, eu gosto disso. Ele fala como quem viveu tudo aquilo. E eu imagino a confusão que deve ter sido passar por toda essa transformação, as coisas boas que vieram com isso também, como, por exemplo, a erradicação do analfabetismo e outras tantas, o acesso gratuito à educação em todos os níveis, a possibilidade de estudar, enfim, várias coisas, né? Mas ele não fala de maneira romantizada para nenhum lado. E ele fala como essa experiência pessoal que ele teve vivendo tudo isso, que acaba também passando um pouco para os seus livros, os quais, inclusive, quero muito ler. Outros, né? O Hereges, O Homem que Amava os Cachorros, eu vou esperar um pouquinho, porque eu já li todo o capítulo aqui que ele fala sobre o livro, já sei toda a gênese do romance, então eu vou esperar um pouco para esquecer alguns detalhes, mas depois eu quero ler. E eu tenho também o Como Poeira ao Vento, que é outro que, esse sim, me dá muita vontade de ler, por ser uma questão de cubanos que vão viver fora, enfim. E assim ele vai compondo essa literatura, tanto a literatura que não é de ficção, quanto a sua ficção histórica. Ele tem muitos romances policiais e, de certa maneira, sempre aparece nos seus livros essa Cuba, que é tão complexa, que gera tanto interesse, curiosidade, assombro, né? Muitas vezes admiração também. Então, fiquei muito feliz de conhecer. E eu tenho certeza que vocês que me acompanham aqui são pessoas que não têm aquelas opiniões taxativas sobre as coisas, né, que a gente consegue pensar junto. Então vamos conversar aqui embaixo nos comentários sobre essas complexidades que Cuba apresenta, né, e sobre todas essas nuances que o país traz. Eu não tenho formação histórica, não tenho formação política em ciências políticas para falar aqui para vocês de uma maneira mais aprofundada sobre o sistema político cubano. Para isso eu recomendo outros criadores de conteúdo, como por exemplo a Sabrina Fernandes, que fala muito bem, o Jones Manuel também. Mas eu tô aqui falando como leitora, uma leitora que leu ensaios do Padura e que gostou muito de conhecer, assim como gostei muito de ouvir ele. Eu recomendo, então, também para vocês esse documentário que eu já citei, e o Cuba e o Cameraman, que também é um filme que tem, um documentário, um filme, não me lembro muito bem o gênero, na Netflix, que dá para conferir. Eu acho que tá na Netflix, tá? Então eu vou deixar as referências aqui embaixo. Confiram, porque às vezes eu erro durante o momento em que eu tô falando, mas eu corrijo aqui em texto. E, gente, é isso. Vocês já leram Padura? Vocês ficaram com vontade de ler? Vocês acham melhor começar pela ficção ou pela não ficção? Vamos conversar para que a gente possa falar mais desse autor tão emblemático e tão importante também para a divulgação, para o conhecimento desse país. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo!